Mateus, capítulo 16, leremos do verso 5 ao verso 12. Convido a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem os 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus juntos? Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Oremos mais uma vez, irmãos. Querido Deus, estamos aqui na Tua casa, lugar de buscarmos a Tua santa presença, lugar de adorar o Teu nome com cânticos, com hinos de louvor, lugar de confessarmos os nossos pecados. Mas também, Deus, lugar para aprendermos da Tua palavra. Clamamos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, para que nos oriente nessa hora. Que saiamos daqui abastecidos, Deus, impactados pelo poder da Tua palavra, e que ela ilumine, que ela direcione, e que ela alimente, Deus, os nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na nossa vida é conversar. Conversar é complicado. Entender o outro não é fácil. Nos nossos relacionamentos, a maternidade, então, nos primeiros dias de vida do bebê, a mãe tem o árduo desafio de tentar entender o que aquela criança que não fala está falando. O árduo desafio de saber que emoções passam naquele bebezinho. Mas aí a gente vai crescendo e a linguagem continua confusa. Eu pergunto aos pais de adolescentes aqui se é fácil entender a linguagem dos seus filhos. Não é fácil entender a linguagem. Mas quando a gente é adulto também, às vezes é complicado entendermos uns aos outros. Quantas vezes tentamos falar algo e a pessoa entendeu o outro? E quando vamos fazer uma piada? Dependendo da maneira, da hora, do jeito que você coloca uma piada, ela pode ter um efeito o quê? Contrário. Você conta a piada para fazer uma graça e ela gera um tremendo mal-estar. Ou seja, nas nossas comunicações nós precisamos nos atentar, porque a comunicação revela um monte de coisa. Revela o nosso conteúdo interno, revela os valores que nós temos, valores políticos, valores sociais, valores éticos, valores econômicos, a profundidade em algum assunto, a superficialidade em outro. E por isso, sempre fomos advertidos pelos nossos pais e por outros a respeito daquilo que a gente precisa do cuidado que a gente tem que ter com a fala. Alguns ditados populares, por exemplo: boca fechada, não entra mosquito. Outro: quem fala muito, vocês conhecem menos esse segundo, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Mas mais do que os ditados populares, o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa, Ele nos ensina através da sua palavra, que a boca fala, a boca revela, o que o coração está cheio. Então, a nossa fala é o nosso outdoor. A nossa fala nos expõe aos outros. E, meus irmãos, esse texto aqui está falando de comunicação. Não está fluindo a comunicação de Jesus com os discípulos. Os discípulos não estão entendendo o que Jesus está falando. E para nós entendermos o que Jesus está falando, precisamos entender o que está em volta do texto. E aí a gente precisa voltar lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 13,
quando Jesus está num deserto com uma multidão, tinha ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então era muita gente, e Jesus estava falando, as pessoas amavam ouvir a Jesus. Jesus era alguém que, quando ele falava, as pessoas se impressionavam, porque a fala dele era cheia de poder e de autoridade. Então Jesus chamava a atenção de muita gente, e as pessoas não queriam ir embora, só que o tempo já se passava, e as pessoas começaram a ficar com fome, e os discípulos incomodados com a fome dos outros, porque os líderes, eles sempre se incomodam com a fome das pessoas, nos eventos. Então estão ali os 12 discípulos, o povo já começa a se mexer com fome, mas não querem ir embora, porque o que Jesus está falando é muito interessante, eles querem absorver o máximo possível, mas de repente os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, eu acho que está na hora do Senhor despedir esse povo, porque eles estão com fome, e não tem nada perto aqui, não tem nenhum restaurante, não tem nenhuma padaria, eles precisam ir embora para arrumar comida. E Jesus pergunta para os discípulos: o que tem aí? Agora imagina, 5.000 pessoas tinham 5 pães e 2 peixes. E aqui nós temos a primeira multiplicação de Jesus Cristo, quando o texto fala que por meio desses 5 pães e 2 peixes, Jesus conseguiu alimentar toda aquela multidão. Todo mundo comeu. E curiosamente sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos, o número dos discípulos, o número das tribos de Israel, que significa que o nosso Deus é Deus que supre, e supre com abundância. Deus que supre com abundância. Ok. Jesus, depois que o povo se alimenta, Jesus despede as multidões, vai orar, e os discípulos pegam o barco, estão no meio do mar. Jesus vem caminhando, eles pensam que é um fantasma, se assustam, e Jesus diz que é ele, sou eu, não precisam se assustar. E Pedro então diz: se és tu, então diga para eu ir na tua direção. E Jesus fala: então vem, Pedro. E Pedro, eufórico, sai na direção de Jesus. De repente ele vê que ele está andando sobre as águas, e ele olha para o lado e afunda. E Jesus vai lá, resgata Pedro, e eles entram para o barco, vão para o outro lado. Quando chegam ali, existem pessoas doentes, enfermos, e Jesus cura essas pessoas em Genezaré. E depois Jesus começa uma conversa com os escribas e fariseus, falando exatamente sobre o perigo da nossa comunicação. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o fariseu estava repreendendo, esses líderes estavam repreendendo Jesus e seus discípulos, porque eles não estavam lavando as mãos para comer. Isso não era uma questão de higiene nem de educação, mas era um rito espiritual, porque caso você tenha tocado em algum impuro e você pega na comida para se alimentar, a impureza moral do indivíduo vai para dentro de você, porque você pegou nele, pegou na comida e engoliu a comida. E Jesus explica que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. E depois que Jesus tem esse momento com esses escribas e fariseus, ele cura a filha da cananeia endemoniada. Jesus agora volta para a Galileia, cura um monte de enfermos ali, e aí nós temos o quê? Uma segunda multiplicação de pães. No capítulo 15, do verso 32 a 39. Jesus, numa situação semelhante com a primeira, tem ali 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estão com fome, Jesus falando, e eles não querem sair dali de onde Jesus está, não querem parar de ouvi-lo, e eles então começam a ficar com fome. Os discípulos voltam para Jesus: olha, irmãos, eles viram há pouco a primeira multiplicação. Olha o questionamento no versículo 33, eles perguntam para Jesus: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar essa multidão? É o segundo, não é o primeiro. Já teve o primeiro milagre. Jesus então volta uma pergunta para eles: quantos pães vocês têm aí? Não, temos 7 pães e alguns peixes. E aí Jesus mais uma vez multiplica os pães e mata a fome daquele povo. Jesus agora entra no barco, vai para um território chamado Magadã, e o capítulo 16, Jesus tem uma discussão com os fariseus e saduceus, que estão pedindo um sinal do céu, estão querendo que Jesus se manifeste como Messias. E Jesus então diz para aqueles líderes: vocês fazem parte de uma geração má e adúltera. E o texto vai nos dizer aí no capítulo 16, nos primeiros versículos, que Jesus se retira e abandona aquela liderança religiosa. E aí nós entramos no texto, o qual nós lemos, e para pensarmos um pouquinho a respeito do seguinte tema: conversas regadas a pouca fé. Conversas regadas a pouca fé.
o que nós falamos pode revelar a desconexão do tema proposto. Sabe quando você está conversando, ou dando uma palestra, ou dando uma aula, e de repente alguém levanta a mão para fazer uma pergunta, ou uma observação, e o que o indivíduo fala daquela observação não tem absolutamente nada a ver com o tema que você está tratando? É uma cena semelhante que nós temos aqui nesse texto, porque no versículo 5 vai dizer que Jesus, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, eles esqueceram de levar pão. É curioso esse ponto que Mateus coloca aqui no texto. Por que Mateus, para iniciar essa sessão, fala que os discípulos estão fazendo uma viagem do Ocidente para o Oriente, vão andar muito de barco e esqueceram pão? Se você prestar atenção, a palavra pão repete-se várias vezes nesse texto. E eles saem, então, numa viagem e não tem comida. Não tem comida. Mateus ressalta que esse momento é, sem dúvida, um momento de preocupação para os discípulos, porque vão ter dificuldade para alimentar naquele caminho. Mas quem está no barco com eles? Jesus. Mas eles estão preocupados, porque Jesus faz uma observação no versículo 6. Jesus, ainda processando a conversa que teve com os saduceus e fariseus, Jesus diz assim, versículo 6, parte B: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Olha só, você já teve 2 multiplicações de pães, agora os discípulos entram no barco para uma longa viagem, não pegam comida, e Jesus fala, vocês precisam ter cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. Meus irmãos, qual é um dos principais ingredientes para se fazer um pão? Eu sei que é a farinha. Mas também o fermento, não é verdade? O fermento, ele tem a capacidade de permear toda a massa, é ele que vai fazer com que o pão cresça. Não tem como você, depois de um pão pronto, imaginar que tem algum lugar naquele pão que não tem fermento. E Jesus, então, o momento é um momento de preocupação, porque não tem pão para a viagem. E Jesus diz para os discípulos, muito cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. E aí o versículo 7 vai nos mostrar que os discípulos deduzem que Jesus está falando a respeito de pão, porque todo pão tem fermento. Jesus falou de fermento, Jesus está falando de pão. Eles deduzem que Jesus está falando sobre isso. E aí nós temos aqui um ponto importante para aplicarmos nas nossas vidas. Às vezes Jesus fala algumas coisas para nós e nós deduzimos outras. Existe, irmãos, um risco de nós olharmos para muitas passagens bíblicas e lermos aquilo que está no texto e aplicarmos no nosso coração, não de acordo com aquilo que Deus queria dizer, mas de acordo com a maneira que nós queremos entender. E o que está acontecendo aqui no texto é exatamente isso. Jesus usa uma palavra que remete a pão, mas na verdade Jesus está querendo falar sobre outra coisa. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus orientação para que você entenda claramente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muito cuidado com as interferências da sua emoção. Muito cuidado com as interferências da sua própria vontade. Eu falei no primeiro culto sobre, eu não sei se vocês já viram adolescente orando para namorar. Caminhando aí com adolescente já há alguns anos, e também na minha adolescência eu lembro de algumas orações assim. O adolescente, primeiro, ele apaixona muito. Ele não consegue imaginar a vida dele ou dela sem aquela pessoa por quem ela está apaixonada. E aí, então, ele vai pedir a Deus para responder se é da vontade ou não namorar com aquela pessoa, mas ela já está apaixonada. E a oração do adolescente apaixonado é como? Deus, o Senhor tem todo o poder. E se o Senhor tem todo o poder, tira esse sentimento agora, porque se esse sentimento permanecer, eu vou ver que é da tua vontade, Jeová. Aí ele abre o olho, o que é que ele descobre? Que o sentimento está lá. Então é da vontade de Deus, porque senão Deus teria tirado naquele momento. Muito cuidado. Muito cuidado para você ir numa concessionária comprar um carro zero e querer orar lá para saber se é da vontade de Deus ou não. Com aquele vendedor que foi treinado 10 anos, fazendo tudo, para poder, ainda mais nesse momento de crise. Ele vai fazer de tudo. E se você falar para o vendedor, só um minutinho que eu vou falar com Deus. Deus, será que é da sua vontade, Senhor? Senhor, se não for, Senhor, tira agora, tira. Não tirou. Vocês conseguem entender isso numa dimensão mais ampla?
que às vezes nós confundimos aquilo que nós queremos e chancelamos, dizendo que é coisa de Deus? Essa confusão que está acontecendo aqui no texto. Jesus está falando uma coisa, os discípulos estão deduzindo outra. E aí, meus irmãos, eles fazem o quê? Eles aplicam aquilo que Jesus está falando com as necessidades deles. Eles colocam o que eles têm no coração, e o que eles têm no coração é preocupação, e a preocupação que eles têm no coração é porque não tem pão. Meus irmãos, como os discípulos, depois de presenciarem 2 multiplicações de pães, têm coragem de entrar num barco com Jesus e dizer que vão passar fome porque não tem pão? E será que nós não somos assim com Deus muitas vezes? Deus prova o amor dele para conosco todos os momentos, e em algumas circunstâncias a gente se preocupa, porque acha que não tem pão. Aí o que eu vou fazer da minha vida? Se tratando de pão, irmãos, você pode ficar tranquilo, porque Deus prometeu sustento para a sua vida. Deus vai cuidar de você. Você não chegou até aqui? Quantos anos você tem? Nesses anos todos, Deus não permitiu que você tivesse o que comer para chegar até aqui? Ah, pastor, mas nós passamos num determinado momento da história, da nossa vida, uma fase complicada, tivemos limitação na comida, ok, mas você está vivo, e não morreu por falta do que comer. Isso é uma garantia de que Deus vai continuar cuidando e sustentando de você. Jesus, então, quando ele vê aquela situação, ele vê que os discípulos estão falando de um outro assunto, os discípulos estão preocupados com pão. O Jesus que multiplicou 5 pães para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, o Jesus que multiplicou 7 pães e alguns peixes para uma multidão de 4.000 pessoas, agora só tem 12 no barco. Com Jesus, eles estão preocupados com pão. Por isso que Jesus diz o que para eles? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Cuidado, quando nós falamos apenas do pão, podemos ser vistos como homens de pequena fé. Muito cuidado, você que um dia teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque às vezes nós revelamos através da nossa fala, através da nossa oração, através das nossas conversas, revelamos que estamos preocupados apenas com os pães da nossa vida. Será que Deus vai me sustentar? Aí você olha para a crise no país, será que essa crise não vai acabar comigo? E aí você olha para as situações e você fala, será que essas situações não vão complicar a minha caminhada? Aí você olha para os anos que se acrescentam, será que Deus vai continuar me sustentando? Eu já não tenho mais o mesmo vigor da juventude. E aí você começa a se preocupar só com você, só com você. E o texto hoje te convida a pensar de uma outra forma. Muito cuidado, porque o pão está garantido na sua mesa. E se o pão está garantido, e nós vivemos preocupados com o pão de amanhã, isso prova que nós estamos com um problema na nossa fé, porque Deus vai sustentar a sua casa, e Ele prometeu, não fui eu, nem nenhum outro homem. Vivemos uma época, acho que já teve mais, onde as pessoas estão desejosas de fazer concursos públicos, que são muito bons, apesar de alguns aí, né? Essa semana foi complicado. Mas quando você conversa com uma pessoa que quer fazer um concurso público, um dos pilares do desejo dela pelo concurso é o que, irmãos? Estabilidade financeira. E é verdade, os concursos promovem isso, promovem essa estabilidade. Mas eu pergunto uma coisa para você, será que o Deus que cuida de você não é maior do que a estabilidade de um governo? O seu Jesus, o Jesus que um dia você confessou como o Senhor da sua vida, é o Deus que multiplica os pães. É o Deus que cuida do seu povo. Por isso Jesus é tão firme e tão duro com os discípulos, homens de pouca fé. Nós precisamos avaliar o conteúdo das nossas orações, se não são sempre pedindo pães para Jesus. E quando eu digo pão, irmãos, as necessidades básicas, será que elas não estão preocupando muito você? Roubando a cena? Deus nos prometeu sustento, e nós precisamos caminhar para diálogos mais profundos com Deus. E esse é o segundo ponto do sermão. O que nós falamos pode revelar a desconexão do tema proposto. Jesus está falando de um assunto, os discípulos estão falando de outro.
Mas o que nós falamos também pode revelar uma mente esquecida. A nossa mente, ela tende a esquecer das coisas que Deus fez e que Deus faz. E olha que não fazia tanto tempo que Jesus tinha multiplicado os pães, tanto para 5.000 homens, depois para 4.000 homens. Ele é o Deus que faz comida cair do céu no deserto 40 anos para o seu povo. Esse é o nosso Deus. E quando Deus manda comida do céu para o seu povo lá no Antigo Testamento, dizendo, eu sou capaz de suprir vocês no deserto, por 40 anos, mandando comida do céu, Deus fala assim para o povo, não ajuntem comida, vocês precisam comer aquilo que eu mandei hoje, comam hoje, não guarde para amanhã, porque amanhã eu vou suprir vocês novamente, e depois de amanhã novamente, e assim, por toda a vida, eu vou derramar suprimento sobre a casa de vocês. Mas aí, olha o que acontece lá em Êxodo 16, 19, o texto nos diz, disse-lhes Moisés, ninguém deixe deles, ou da comida, para manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e deixaram do maná para o dia seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal. Irmãos, o nosso Deus nos supre dia após dia. Davi escreve no Salmo 37, verso 25, eu fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua dependência a mendigar o pão. O nosso Deus é Deus que supre as nossas necessidades, e nós precisamos partir daí, porque isso vai gerar em nós um coração descansado, isso vai promover em nós um coração confiante. Não se preocupe, Deus vai suprir as suas necessidades, e não importa o momento e nem a adversidade. Irmãos, só para aliviar talvez alguns, um dos meios que Deus usa para suprir a necessidade é a própria igreja, tá? É a própria igreja. A igreja não vai permitir que você, num momento de dificuldade financeira, fique sem os elementos básicos, porque nós somos o corpo de Cristo, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Estamos com você. Deus, quando Ele diz que não vai ver um justo mendigar o pão, Ele não vai deixar o justo sozinho não, porque o justo está num corpo, esse corpo chama igreja, e nós como igreja vamos cuidar de você, caso você passe por um momento de dificuldade financeira. Já vi isso acontecer inúmeras vezes nas igrejas por onde passei e em tantas outras. Então, meus amados, nós não podemos esquecer da nossa história. Nós somos um povo marcado pelo cuidado, pelo sustento de Deus em todas as eras. Tanto a Bíblia revela isso, como a história revela, como a sua própria vida revela. Olhe para a sua própria história e veja o quanto Deus tem cuidado de você. Por isso que Jesus diz que quando nós não percebemos que Ele vai suprir as nossas necessidades, ou quando nós murmuramos, reclamamos e nos preocupamos com o amanhã, nós estamos revelando falta de fé. Terceiro e último lugar, o que falamos pode revelar a nossa desatenção com o engano. O versículo 11 nos ensina que, com uma pergunta, Jesus revela a sua perplexidade pelo fato dos discípulos não compreenderem do que Ele estava tratando. Jesus fica chocado. Jesus, Ele está tendo um momento ali ao mesmo tempo, tristeza e perplexo. Porque como pode os discípulos, que viram 2 multiplicações de pães recentes, estarem preocupados com pão, falta de pão? E Jesus mostra que o tema que Ele queria trabalhar com os discípulos não era sobre pão ou falta de pão, ou fermento do pão, mas o que Jesus queria trabalhar com eles era acerca do fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus, o texto nos revela, é a doutrina dos fariseus. Então nós precisamos entender alguma coisa que é bem mais complexa. É o risco de nós termos uma doutrina semelhante à doutrina do fariseu. Esse é o grande risco que nós corremos. Esse é o tema central que Jesus está tratando. E aí precisamos perguntar, mas qual era a doutrina do saduceu e do fariseu? Era uma doutrina que se preocupava com a aparência e com a reputação. Eram homens que construíram uma religiosidade para mostrar para os outros o quanto eles se destacavam. Eram homens que desenvolveram um relacionamento sério e profundo com a lei, com as coisas de Deus, mas que estavam distantes do próprio Deus.
Eles se esforçavam para viver assim e eles queriam a recompensa disso. E a recompensa disso era o aplauso das pessoas, era a manifestação das pessoas impressionadas com o jeito deles viverem, porque eles tinham um comportamento praticamente irrepreensível. Eles satisfaziam as justiças dos homens. Mas, meus irmãos, Jesus, toda vez que vai tratar com esse grupo, ele mostra que eram homens hipócritas. E aí precisamos entender a ideia do hipócrita. O hipócrita é o ator. Se fôssemos colocar a palavra num contexto mais próximo de nós, hipocrisia é alguém que atua. O tema central é: cuidado para você não se tornar um ator permanente. Alguém que está sempre querendo apresentar uma coisa desconectada do coração, querendo impressionar os outros, mas na verdade o seu coração está escasso de verdades e da presença de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que nós precisamos nos atentar, porque nós não estamos fazendo um filme, a nossa vida não é uma novela, a nossa vida não é uma peça de teatro, você não está apresentando, você está vivendo. Existe uma diferença muito grande entre uma novela e uma vida. Você pode ser convidado para fazer o papel numa novela de um ator que vai morrer afogado num rio e os índios vão lá te ressuscitar. E aí você ressuscita na novela. Mas na vida real, quando você afoga, você morre. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando que os atores estão aí para fazer os seus papéis, mas a vida não foi feita para nós vivermos num teatro representando. Na vida, nós estamos tratando de coisas que podem nos conduzir para a morte ou para a vida, e é assim que funciona. Você que é adolescente, você que é jovem, encare a vida dessa forma. A vida não é brincadeira, a vida não é uma conexão de uma festinha a outra. A vida é séria e precisa ser levada a sério, assim como nós adultos também precisamos nos atentar a isso. Porque existe todo um marketing da sociedade para fazer com que a vida seja uma festa constante. A vida não é uma festa constante. A vida só pode ser uma festa constante quando Jesus habita em nossos corações. É isso que o texto diz. É isso que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e nós vamos fazer uma grande festa. Porque o convite de Jesus é para que tenhamos alegria, tenhamos vida, e vida em abundância. Mas isso só acontece com a presença dEle nos nossos corações. Não vivemos um teatro permanente. Precisamos rogar ao Espírito Santo de Deus para que venha vasculhar os nossos corações, identificar se nós estamos tendo essa desconexão do coração com a boca. A boca fala uma coisa, mas o coração vive outra. Um ator. Nós não somos atrizes, não somos atores, nós somos pessoas. E pessoas que precisam ter uma autoavaliação coerente. Mas sabe qual é o problema de termos uma autoavaliação coerente e precisa? É que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E como é que eu, que tenho um coração enganoso, vou avaliar o meu coração enganoso? Trava. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós precisamos da oração. E por isso nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para jogar luz nesse coração enganoso e trazer à tona tudo aquilo que a gente tem feito, todos os elementos que têm nos formado atores, para que esse cenário se desmonte e a gente viva uma vida verdadeira na presença do Senhor, porque esse é o convite de Deus. Jesus diz: eu estou atrás de adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eu não estou atrás de gente que atua numa peça. Eu não estou atrás de gente que está disposto apenas a viver um teatro permanente. O que alegra os nossos corações é que os discípulos entenderam essa mensagem, versículo 12. E eu espero que você também entenda essa mensagem. Concluindo, Deus prometeu o sustento para a sua casa. Deus vai prover. Deus vai cuidar de você. Você teve pão na sua mesa ontem, você terá o pão na sua mesa hoje e você terá o pão na sua mesa amanhã, porque o seu Deus é Deus que faz comida cair do céu e é Deus que multiplica 5 pães para uma multidão. O seu Deus é esse, então se despreocupe com isso.
Continue trabalhando, continue se esmerando naquilo que Deus tem colocado você para fazer e executar na sua vida profissional. Descanse, descanse sabendo que Ele vai prover os elementos básicos da sua casa. A sua grande preocupação tem que ser com o seu coração, para que ele não se torne um palco e você viva uma vida teatral. Para que isso aconteça, precisamos ter diálogos mais profundos com Jesus Cristo. Precisamos da orientação dele. Por isso, medite na palavra, busque o Senhor, para que mais e mais Ele pastoreie o seu coração e o seu coração abandone os enganos, buscando a verdade e a direção que só Ele pode dar. Amém? Que Deus nos abençoe. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, com os nossos corações confusos, às vezes, Deus, querendo atuar, querendo aparentar uma coisa que está tão distante daquilo que o nosso coração tem vivido. Por isso nós clamamos pela misericórdia do Senhor, mas clamamos também pelo poder do Teu Santo Espírito para que nos ajude na caminhada, para que nós tenhamos uma vida, Deus, não nos moldes dos fariseus e dos saduceus, que estavam preocupados apenas com a aparência, mas que em nós haja, Deus, a verdadeira preocupação de gente que Te ama de fato, gente que Te busca com toda a verdade, gente que olha para o próprio coração e reconhece as misérias da alma, mas contritos se aproximam diante do Senhor, clamando pela Tua intervenção e pela Tua misericórdia. Que nós sejamos assim, Deus, mas seremos somente se o Teu Santo Espírito estiver conosco nesse processo. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abençoe esta igreja, Pai, que ela cada vez mais viva para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.